Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 87 do caderno amarelo do Enem PPL 2023, uma questão que fala sobre a ditadura militar. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. A fonte não nos diz muito, né? Revista Mediações, então vamos direto para o enunciado. Com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados produziu qual resultado? Então, no texto vai falar de algum ator social e quer saber o resultado disso. O que foi que aconteceu com base nas ações dele, tá bom? Então, vindo aqui para o texto, o legado dos movimentos sociais nos anos 70 e 80. Na mudança de regime político, que culminou na Carta Constitucional de 1978, o que aconteceu nessa mudança de regime político? Nós estávamos anteriormente na ditadura, depois passamos para um período democrático a partir de 1985. Então a Constituição foi criada logo depois, 1978. Os movimentos sociais foram sem dúvida os grandes atores. Então a gente tem que descobrir a função, qual foi o resultado da ação desses movimentos. Se tornarmos a Constituição de 1978 como coroamento desse processo, no qual os movimentos sociais ocuparam a cena pública, vamos perceber que os valores democráticos nela inscritos são inéditos como experiência de sociedade. E não seria um exagero dizer que a sociedade brasileira antes de 1964 não se reconheceria na Carta de 1978, o que equivale a dizer que o processo vivido nesses anos recentes logrou estabelecer os fundamentos de uma nova sociedade marcada, especialmente pelo reconhecimento dos direitos de cidadania que a sociedade passou a atribuir através de seus movimentos. Então, conforme foi aparecendo, né, a ditadura, lá em 1964, os movimentos sociais abriram a cabeça do povo. Né? A partir de agora, eles estavam exigindo direitos, exigindo a democracia, exigindo direta já. E, enfim, esse processo complicado vivido gerou na cabeça do brasileiro um novo pensamento, que depois foi expresso na Constituição de 88. Tá? Então, você teve uma mudança do perfil das pessoas. Então, explorando um pouco mais a ditadura, né, o que foi que aconteceu? Quem é que apoiou esse golpe lá em 64? Lembrando que estava a centro-esquerda no poder, né? Mas não vinha com uma imagem muito legal e lá em Cuba já tinha indícios de intervenção comunista e coisa e tal. Daí foi criada toda uma narrativa aqui no Brasil para os militares conseguirem assumir o poder, né? Então quem é que apoiou? Empresários, a imprensa, os Estados Unidos, todos se juntaram para apoiar a ditadura militar, né? Sistema partidário tinha, entre aspas, um bipartidarismo, que era a situação, que eram os militares à arena, e a oposição consentida, entre aspas, o MDB. Mas, como sempre, ganhava sempre a arena. Né? Você não tinha eleições muito confiáveis naquela época, e não era todo mundo que podia votar. Depois eles foram mudando de nome, né? A Arena foi mudando para o PDS, o MDB para o PMDB, e novos partidos surgiram lá na década de 80, o PT, o PDT, o PP e o PTB. Os presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, que teve o milagre econômico, o Geisel e, por último, o Figueiredo. Sendo que os dois últimos, como já havia a imagem desgastada da ditadura, teve a abertura política, né? A anistia, ou seja, a volta dos exilados, fim do AI-5, que era o mais duro dos atos institucionais, que através desses atos eram decretos que reforçavam o poder dos militares, conforme cada ato que foi sendo divulgado, né, os poderes dos militares aumentavam. Então o AI-5 foi o mais duro de todos eles. E daí foi revogado também no fim ali da ditadura. Né? Como consequências, milhares de mortos e desaparecidos, né? Você tinha o problema do sequestro lá pelo regime, e é claro, censura, sequestro, tortura, todos esses como repressão aos que pensavam o contrário. Né? Também teve um alto endividamento do país, né? Para esse milagre econômico feito lá na época do Médici, o Brasil teve que pegar muito dinheiro para conseguir fazer infraestrutura, desenvolvimento, e com isso o endividamento do país subiu bastante. Tá? Mas aqui o que nos interessa é isso aqui, ó, movimentos de resistência. Tá? Através desses movimentos que
eram contrários à ditadura ajudaram a mudar o pensamento do brasileiro. Uma delas foi a Frente Ampla, em que o conservador Carlos Lacerda e os centros-esquerda Juscelino Kubitschek e João Goulart se juntaram para formar a Frente Ampla, que buscava justamente ir contra, né, as ideias da ditadura. Né? Tanto é que tem uma manchete aqui do Jornal do Brasil que o governo proíbe a frente e ameaça caçá-los. Né? E ameaça caçá-los. Então, eles já não tinham poder político, quem estava lá dentro, e ainda proibiam as manifestações da Frente Ampla. Você teve também protestando os artistas, né, cinema e música, e você teve até lutas armadas como as guerrilhas que surgiram, tá? Além de movimentos operários lá no ABC Paulista, tá? Mas, graças a alguns desses movimentos, aconteceu que o brasileiro acordou, foi para as ruas, começou a pedir direta já, uma nova democracia, então reconheceu os direitos da cidadania. E conforme essa ideia foi crescendo, a ditadura foi se acabando, né? Então, aí um breve resumo do que aconteceu no país nessa época, entre 64 e 85, né? Então, com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados, ou seja, os movimentos sociais, produziu qual resultado? Letra A. Manipulação da memória nacional. Será que foi por causa desses atores que foi manipulado toda a história? Não faz um pouco sentido, né? O que aconteceu foi uma transformação do pensamento do brasileiro, e não uma manipulação. Está errado isso aqui. Letra B. Subordinação do sistema judiciário. Não fala nada do sistema judiciário, né? Então não tem muito a ver aqui também com a questão. Letra C. Imposição dos discursos ideológicos. Bem, tinha, claro, os discursos ideológicos, tanto a ditadura, tanto os movimentos sociais, mas era com o fim de acabar com a ditadura, né? Estabelecer a democracia. Não é que esses movimentos estavam impondo o seu discurso ideológico. Não foi esse o resultado. O resultado foi o fim da ditadura. O resultado foi a Constituição, a democracia. Não foi, esse pode ter sido algum dos artifícios usados para poder conquistar a confiança do povo, mas não é isso a consequência. O que aconteceu lá no final. Então, a letra C está errada. Letra D. Transformação da realidade histórica. Se você for analisar, foi justamente isso que aconteceu. Né? Nós estávamos vivendo a ditadura e conforme os movimentos sociais foram surgindo, houve uma mudança, uma transformação da nossa história. Né? Uma mudança de forma de governo. Né? Então a letra D está correta. E letra E. Destruição dos princípios tradicionais. Também não tem muito a ver. Né? O objetivo não era destruir, e sim mudar. Né? Então a letra E está errada, a letra D é a nossa resposta.